Fala galera, beleza? Canal Moral Dinheiro na área. Já vai deixando seu like, se inscreve, compartilha, comenta ao fim do vídeo, né? Se tiver alguma dúvida. Que hoje eu vou fazer um vídeo interessante aqui sobre o que eu vejo, qual que é a minha perspectiva sobre análise gráfica contra o tape reading, né? Análise de fluxo. Ou seja, o que eu acho sobre price action versus tape reading ou análise gráfica versus análise de fluxo, tá? E eu já naveguei pelos dois durante o meu aprendizado aí de mercado financeiro. E, bom, eu comecei com análise gráfica, acho que acredito que a maioria começa com análise gráfica. A gente tem muito mais marketing e os marqueteiros são muito mais sobre análise gráfica, então você acaba aprendendo sobre análise gráfica. O mercado lá fora é mais análise gráfica, né? A gente tem o Forex, que é o maior mercado de todos, e ele é só análise gráfica. Nos Estados Unidos a gente tem alguns operadores que usam só o Superdom, que é esse aqui que vocês estão vendo. E aí no Superdom deles você tem algumas informações a mais que a gente não tem aqui agora. Agora o mercado está fechado, então não tem nada acontecendo, tá? Só que a maioria das pessoas usam análise gráfica e tem muita gente que vai falar, nossa, mas a análise gráfica você consegue analisar o passado. E aí que entra a galera do tape reading falando que a análise de fluxo ela consegue enxergar o que está acontecendo em tempo real. Mas aí eu levanto a questão e a perspectiva, né, de quem já testou os dois. Será mesmo que você consegue enxergar o que está acontecendo em tempo real? Porque assim, na análise gráfica você olha o passado. E através do passado é através do passado que você cria previsibilidade no mercado. Como é que eu posso exemplificar? Entrando um pouquinho da parte de tecnologia, quando você vai criar um algoritmo de inteligência artificial, como que você faz esse algoritmo fazer as previsões e a inteligência dele? Você coloca um conjunto de dados enorme para ele aprender, ele analisa e aprende através daquele conjunto de dados. E não muda nada aqui do mercado financeiro, não muda. A gente sempre vai ter aqui o passado para dar para a gente a nossa previsibilidade. E aí entra muito da manipulação do mercado e o jogo dos big players no tape reading. Então, assim, o tape reading te dá o que acontece em tempo real, mas será que o que acontece em tempo real é o suficiente para você ter resultados e uma informação coerente do que vai acontecer? Por exemplo, hoje em dia, você tem muita ordem a mercado, você tem muita ordem escondida, você tem spoofing, que é quando o book aqui está populado, você vê ordens entrando e saindo sem sentido, que tipo, geralmente gerando uma resistência e depois a ordem some na hora que o preço começa a andar contra aquele preço. Por exemplo, você tem vendas enormes no 5, 3, 4, 3,5. E aí quando o preço começa a chegar, você acha que ele vai defender e você coloca uma ordem de venda aqui no 343 para você ser executado, porque você não é um big player. Então, para você ser executado, se você entrar no fim da fila, e isso aqui for uma resistência real, provavelmente você vai perder o bonde, tá? Ele vai tocar no 43,5, ele não vai executar todas as ordens, se você acertar o ponto da resistência, e ele vai despencar, e aí você não vai entrar na operação e você vai perder um bom trade. Então você coloca no 43. Mas aí o que acontece? Na hora que ele chegar perto, ele te executa, as ordens do 43,5 somem e você fica a ver navios. Então, assim, isso vem do tape reading. Quem opera olhando esse tipo de informação é uma análise de fluxo. E ela acaba te enganando. Por quê? Porque os grandes players eles fazem isso o tempo todo. Apesar de ser ilegal e irregular, imoral talvez, não sei, é um jogo, né? Um jogo de dinheiro. Então, quem somos nós para dizer o que é certo ou errado? Mas o gráfico, se ele funciona, é justamente porque você olha para o passado e define certas suportes e resistências. Por exemplo, aqui no índice eu sei que aqui, por exemplo, índice não, desculpa, o dólar, aqui ele é uma zona que se ele voltar a testar, ele vai falhar e talvez ele perca a força e ele volte a cair. E foi mais ou menos o que aconteceu, ó. Você tem um toque aqui no suporte, você tem outro toque, você tem uma indecisão no rompimento desse suporte, e quando esse suporte ele é rompido, ele vira uma resistência, certo? Então se a gente tirar o zoom aqui, ó, por isso que eu costumo dizer sempre também, marque suas resistências e suportes com linhas, porém lembre-se que são zonas, né? Você tem até outro toque aqui atrás, ó. Então elas são zonas, né? Esse candle aqui de indecisão aqui do meio, ele até te dá um pouco mais de informação sobre qual que é o tamanho dessa zona, tá?
E foi o que aconteceu, ó. Se você olhar, então uma venda aqui, um pouquinho adiantada, ela era muito importante, porque, ó, se você quiser até colocar essa resistência aqui, você tem uma zona até maior. Então ele finge que vai, ele não vai. Então, o que que é esse retângulo aqui que veio cruzando vários dias? Ele é uma zona de indecisão do preço. Então, ele é uma zona que vai te dar um trade legal de suporte ou resistência. E aqui é onde entra a estratégia do trader, né? Que aqui isso daqui é o pote de ouro que ninguém ensina, tá? E que cada um tem que descobrir por si só como operar essa zona aqui retangular, que seria um suporte e resistência, que é a base da operação da análise gráfica, tá? E você não vai enxergar isso daqui num tape reading, entendeu? Você não vai enxergar, você vai ver compras ou vendas entrando de algum big player e você vai querer seguir esse big player, mas às vezes você vai entrar no fim do movimento com o tape reading. E esse é o problema, entendeu? Essa é a diferença entre os dois. A análise gráfica, ela vai tentar te dar uma previsibilidade sobre o que já aconteceu. Então, você tem pontos importantes e se você olhar para trás do gráfico, eu vou jogar aqui, eu não quero perder aqui, sabe? Eu vou jogar aqui o FUT. Se você olhar para trás, você vai ter muitos pontos que eles são respeitados. E por que eles são respeitados? Eu já comentei no outro vídeo. É oferta e demanda. O mercado financeiro é um joguinho de quem tem dinheiro. E eles são cavalheiros em deixar um ou outro sair com lucro, né? Primeiro vai sair a XP, depois vai sair o Itaú, depois vai sair um grande player que está lá pela XP, que está se conversando com um grande player que está na UBS. Então é um jogo, você tem que entender que ele é um jogo, tá? E é um jogo para quem tem dinheiro, tá? O esperto que opera o mercado financeiro, ele coloca margens enormes para um contrato, para ele poder ter flexibilidade do operacional dele, entendeu? O dinheiro faz dinheiro. E aí que o novato se perde, que ele quer entrar no mercado com 1.000, 2.000 reais e ele não sabe qual técnica que ele vai, análise gráfica ou tape reading. E qualquer uma das duas que ele for, ele vai cair nessa ladainha de 1.000 reais por contrato e ele vai se estrepar todo. Por quê? Porque o movimento no mercado, ainda mais hoje em dia, ele tá mais volátil. Aí a pessoa vai querer operar suporte e resistência sem muita análise e ele vai ser estopado toda hora, ele vai ficar com o psicológico dele traumatizado. Ou ele vai operar tape reading e ele vai achar que está seguindo um fluxo e ele não está. Ele está sendo enganado, ele está muitas vezes um rompimento falso, por exemplo, esse aqui. Isso aqui entrou um monte de ordem para pegar stop. A galera que posiciona stop curto, né? Por exemplo, que eu posso aqui exemplificar. Topos e fundos descendentes, justo? Aí, por exemplo, um cara que faz position, ele deixa aberto a posição dele por dias. Ou mesmo quem identificou esse topo descendente aqui também. Ele vai entrar aqui, stop técnico dele seria aqui, que já é um stop caríssimo, né? Isso daqui eu tô falando pra quem faz swing, tá? Um day trade mais longo, um swing. Mas é só um exemplo. Se eu abrir aqui o gráfico de 1 ou 5 minutos, você vai ter vários desses. É porque eu estou no 15, então eu vou pegar dias como exemplo. Mas se ele entra aqui e deixa o stop aqui atrás, tá? Não se prenda ao tempo gráfico, isso que eu quis dizer. Ele vai ser estopado aqui, por quê? Porque ele testou aqui esse último fundo, topo descendente, né? Que seria o último topo relevante antes desse aqui. Estopou você, que você vai deixar um pouquinho distante, e esse pouquinho nesse caso é relevante, e continuou a cair, tá? Então, ó, quem entrou aqui ia pegar, chegou a pegar na verdade, mas ele não colocou no bolso, tá? Mas isso daqui, esses detalhes não é para se importar muito, né? Eu tô querendo exemplificar como que o mercado é manipulado para estopar quem não entende a movimentação, tá? Então ele foi lá, um tape reading isso aqui, tá? Olhando um tape reading, o que aconteceu aqui? Entrou um monte de ordem para romper essa resistência, rompeu, estopou quem estava tanto análise gráfica quanto tape reading. Por quê? Quem é da análise gráfica vendeu aqui, e o stop aqui, né? Desculpa. E o stop aqui atrás estopou, porque pegou o stop. Quem é do tape reading provavelmente vai entrar no fluxo de rompimento e voltou. Ele vai estopar você também, porque tape reading geralmente coloca o stop bem curtinho. Então olha só como uma movimentação de um grande player estopa os dois lados. Tanto o comprado quanto o vendido, tanto o análise de fluxo quanto a análise gráfica, entendeu? Então é importante entender esse fundamento antes de qualquer coisa no mercado, porque senão você vai vir aqui, como eu vejo todo dia no Facebook, em YouTube, Instagram, o povo se lamentando que o mercado se move sempre contra ele e que o mercado é manipulado, que é robô, que os problemas são os robôs. Não é. O problema é você entender
falsos rompimentos, você entender a técnica que você usa, você confiar na sua técnica. Eu não estou falando que tape read não funciona, pelo contrário. Você tem grandes vendedores de curso aí, que eu acredito muito, né, que se ele vende o curso é porque ele tem algum tipo de lucro com essa técnica. Senão ele venderia alguma outra coisa, não sei, um curso normal de análise gráfica, não sei, eu estou especulando aqui. Mas eu acredito sim que funciona tape reading, só que você tem que saber usar. Né? O novato ele vai chegar aqui, ele vai tentar usar análise gráfica, que é o caminho mais comum no mercado financeiro. Ele vai tentar usar análise gráfica e ele vai falhar. Porque é um mercado fácil, mas ele é complexo. Né? É até meio engraçado falar isso. Aí ele vai falhar, ele vai falar, vou tentar outra técnica. Ele vai ver outros vendedores de curso de tape reading. Ele não vai entender nada de tape reading, porque tem aquelas telas absurdas, que não dá para entender nada, cheio de informação. Que para alguns faz sentido, para mim não faz nenhum sentido. Né? Muitos números que não condizem com a verdade que o mercado está fazendo. E aí ele vai ser estopado de novo. Ele vai falar, nossa, o mercado financeiro é impossível. Aí a gente vai entrar em outro aspecto, que é a importância do estudo e da persistência. Mas é mais ou menos essa ideia que eu queria passar, né? A análise gráfica, ela vai te dar, ainda mais em tempos maiores, eu estou no 15 minutos, né? Se eu jogar no 60, cada vez mais suportes e resistências relevantes, ó. Agora no 60 você consegue enxergar até lá atrás, ó. E olha como aconteceu aqui, ó. Olha como essa zona era importante para o dólar. E assim você fala, nossa, com o gráfico parado é muito fácil de ver isso, quero ver você fazer isso ao vivo. Mas assim, isso um pensamento negativo, por quê? Vamos imaginar que o gráfico está aqui, ó. Aí você traçou essa resistência aqui, ó. Beleza? Aqui deve ter coisa aqui atrás também, ó. Você pegar aqui, ó, não precisa nem esticar o retângulo. Tem também relação. Ah, tocou uma vez, compra. Aí ele foi, comprou, já te deu uns belos de uns pontos aqui no dólar, que cada ponto é uma mina de ouro, tá? Ah, rompeu para baixo, tocou outra vez, vende. Entendeu? Vende, só que você tem que entender a matemática por trás do seu financeiro para você poder ganhar dinheiro. Se você não entender essa matemática, você vai ficar se alavancando, tá? Mercado de futuros no Brasil, principalmente, é muito alavancado. Um contrato de índice, se não me engano, é mais de 20 mil de mini, né? E aqui você tem corretoras que te disponibilizam operar isso com R$ 25 de margem. E aí o novato ele vê isso, ele acha que vai ganhar dinheiro. Agora a gente tem um grande mercado de opções binárias que está confundindo a cabeça do novato, que acha que aquilo lá é mercado financeiro e não é. E aí você vai ter muito novato achando que não funciona, porque ele não estuda, ele não entende o dinheiro dele, ele não sabe operar um capital razoavelmente grande para poder ganhar dinheiro, e ele vai ficar tomando stop curto toda hora, ainda mais no mercado de hoje, tanto o índice quanto o dólar. Ele está muito volátil, né? Se você pegar aqui os 5 minutos do dólar, um dia morto que foi aqui a sexta-feira, porque o mercado americano não estava funcionando, ele te deu 70 pontos de variação, né? E olha o retângulo aqui que eu marquei. Se você vendeu aqui nesse topo, que era uma resistência legal, olha só, 70 pontos que você poderia ter ganho, né? Óbvio, você não vai sentar aqui no computador, você vai ficar o dia inteiro olhando uma operação, a não ser que você seja um swing trader, mas aí você vai acompanhar pelo celular, alguma coisa assim, pra deixar a operação correndo, tá? Ó, na quinta-feira, 110 pontos. Isso aqui não é normal pro dólar, tá? Isso aqui talvez seja o novo normal, tá? Olha isso daqui, ó, quase 200 pontos. Então é muita coisa, o mercado está muito volátil. Então se você for operar com stop curto, o índice também está muito volátil, ele está indo e voltando toda hora. Esse é o novo normal do mercado? Talvez, é o novo presente. Eu digo, opere o presente. E o presente é esse é o atual. Então, cuidado quando você for operar, como esses grandes vendedores de curso ensinam, porque você vai tomar stop toda hora. Porque o mercado está muito volátil. É simples, você tem que entender a realidade do momento. E aí você precisa entender que uma análise macro combinada com uma análise micro e com uma matemática do dinheiro por trás, você vai ganhar dinheiro. Então você não pode ter medo de operar nem de alavancar, por exemplo, mas você tem que entender que você precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Então não vai ser com R$ 1.000 que você vai ganhar dinheiro no mercado. Talvez seja, né? Tem grandes vendedores de curso que dizem que começaram com 5 mil. Eu acho que é um pouco de mentira, mas tudo bem. Se você começa, o ideal é você começar o novato, tá? Você tem uma grana reservada, estuda muito primeiro. Estuda e simula todo dia como se fosse a conta real. E é difícil você fazer isso. Geralmente o novato precisa perder na conta real para depois começar a simular de verdade, como se ele estivesse operando todo dia na simulação em tempo real, lá com paciência, tem tempo de tela, etc. E eu já fui um novato, eu já ouvia isso, eu achava totalmente besteira. Hoje eu vejo que é muito importante. E aí depois que você simular muito, junta dinheiro e começa com capital grande. Não começa com capital pequeno.
mas opere pequeno. Ah, sei lá, se você conseguir 10 mil por contrato, você tem 20 mil por contrato, você tem 50 mil, 50 mil por contrato. E você vai ter mais flexibilidade na sua operação para fazer um preço médio, né, que tem que ser feito com muita sabedoria. Que daí você pode já não chamar nem de preço médio, mas você vai chamar de posição, você vai chamar de position trading. Que daí você vai fazer um trade de posição, você vai melhorando sua posição, igual os grandes players fazem, e você consegue aproveitar toda essa volatilidade do mercado, tá? E aí fica um negócio mais coerente, né? Mais realista, porque senão você vai entrar comprado, o negócio vai pegar seu stop e depois vai pro seu alvo, como sempre acontece. Tanto no tape reading quanto no análise gráfica, tá? Então o vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas essa é a minha perspectiva sobre mercado financeiro, sobre análise gráfica contra análise de fluxo e sobre como você tem que ter, e eu vou fazer outro vídeo depois para abordar isso, a matemática financeira na cabeça para você entender como você vai ganhar dinheiro e não é com pouco dinheiro. Não é com R$ 1.000 que você vai ganhar dinheiro. Essa é uma ilusão, é muito mais fácil você continuar estudando e juntando dinheiro para você ter certeza quando você for começar a operar, uma certeza que não é certeza, que não tem como ter certeza no mercado, mas é uma certeza 99% de ganhos, tá? E aí você vai usar um dinheiro que você não depende dele, tá? Um dinheiro de reserva. Um dinheiro, em vez de viajar, eu vou guardar esse dinheiro para operar. E aí você vai estudar muito para você não ficar rasgando dinheiro também, porque tem aquele ditado, a pessoa é louca, mas não rasga dinheiro. Então ela não é louca, entendeu? Dinheiro é o que move o mundo, como eu falei no outro vídeo. Beleza, galera? Então essa é a minha perspectiva. Eu falei bastante, o vídeo ficou longo, mas então, se chegou até aqui é porque te interessa essa perspectiva, então acredito que estou somando para o seu conhecimento. Então deixa seu like, comenta se tiver alguma dúvida, alguma crítica, um comentário. Compartilha com alguém que precise ter essa informação sobre análise de gráfica versus análise de fluxo, essa informação sobre o mercado. E quiser me seguir no Instagram e no Facebook, também tá aí nos comentários as minhas páginas, tá? E é isso aí, abração. Vamos que daqui a pouco tem mais vídeos. Eu tô tentando fazer um vídeo por dia aí. Tamo junto.